de Gênesis, a Bíblia nos diz na parte final que José era bonitão e tinha um excelente porte. A Bíblia diz que ele era formoso de porte e de aparência. Ele era um galã. E a Bíblia avança que por conta disso, aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José e disse: vamos para a cama, deita comigo. A patroa. Ele, porém, versículo 8, recusou e disse à mulher do seu senhor 5 razões por qual ele não poderia, 5 situações pelas quais ele não poderia deitar-se com ela. Ele começa dizendo que Potifar, o seu senhor, o tinha por mordomo da casa. Número 2, que Potifar não sabia o que havia na casa, pois tudo o que Potifar tinha, ele havia dado nas mãos de José. Número 3, que todas as coisas na casa eram livres para José. Mas número 4, mas José não poderia tomar a esposa de Potifar, seu senhor. E aqui entra um ponto final, e eu quero que você se atenta aqui, nessa parte final aqui, que diz assim, versículo 9: ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? Aliás, alguém aqui sabe o que significa pecado na Bíblia? O significado da palavra pecado? A gente fala pecar, né? Eu tenho que pecar, isso é pecado, isso não é pecado. Mas a origem etimológica, a origem básica, da onde surgiu a palavra pecado na Bíblia, é muito curioso. A palavra pecado no hebraico, a palavra hebraica chatá, significa errar o alvo. Errar o alvo. É como se Deus nos desse um alvo. Já viu aquele alvo assim? Eu lembro que eu e a Stephanie estávamos em Israel agora, esses tempos atrás, e nós fomos, ela e a Zoe, num museu, no norte de Israel, onde era o Museu dos Templários. E lá eles tinham um alvo, sabe aquele alvo que a gente vê em bar, em filmes? E lá eles davam os dardos pra gente. E a gente precisava pegar esses dardos e acertar o alvo. E é exatamente esse o sentido da palavra. A Bíblia diz que é como se Deus nos desse um alvo para nós constantemente acertarmos, para avançarmos. É como aquela fase daquele jogo que eu acertei, fala, muito bem, próximo, outro alvo, acertei, pronto, próximo, outro alvo, acertei, pronto, próximo, outro alvo. E as fases do jogo vão sendo passadas conforme eu vou acertando esse alvo. Mas a Bíblia diz que ao errarmos esse alvo, a Bíblia vai dar o nome disso de pecado. Porque nós somos então reprovados e por consequência regredimos. Como um jogo, perdemos o jogo e temos que passar por aquela fase novamente. Pecar no significado bíblico significa errar o alvo. E ele disse assim, como eu pecaria contra Deus? Seria como ele olhasse para essa mulher e dissesse assim, como eu poderia errar o alvo que Deus me deu? Deus me deu um belo alvo para eu acertar, um alvo de obediência, um alvo de honra, um alvo de respeito. Deus me deu um caminho para que eu trilhe. Como poderia eu errar esse alvo? E aqui, eu disse para você, preste atenção nisso, que Deus estava, o quê? Forjando José, para um propósito que Deus tinha ali na frente. Na história que Deus nos conta sobre José, a primeira coisa que Deus forjou José, era que José precisava aprender que um líder tem que ter um coração de servo. Essa é a primeira coisa que José deveria aprender. A segunda coisa que José deveria aprender, e aqui com essa mulher ele aprendeu, que um verdadeiro líder de Deus não trilha um caminho de adultério.
Hoje nós estamos vivendo na nossa cidade uma grande discussão por conta do nosso ex-prefeito e candidato a governador. E existem dois elementos aqui nessa discussão. Um é ou não é verdade o que dizem sobre ele? Mas existe uma outra parte que é verdade porque ele confessou. E o que ele confessou? Adulterei. Por várias vezes traí minha esposa. Ele confessou, eu não estou dizendo que a mídia disse. Ele disse. E isso maculou e tem maculado a imagem dele a ponto de ele perder uma grande probabilidade de se tornar um líder por conta de um caminho que ele trilhou de adultério. Líderes na Bíblia que trilham caminhos de adultério nunca são ignorados por Deus. Por mais que Davi fosse um homem que tivesse trilhado um caminho de adultério e fosse um líder, se nós olharmos a história de Davi, nós vamos ver duras e penosas consequências, sendo que uma delas, o Senhor diz que a espada não se afastaria de sua casa, morte sempre estaria ali presente. Outra dessas, ele seria humilhado publicamente, e isso aconteceu nos dias do seu filho Absalão. Cenários que aconteceram na sua vida, que geraram consequências gravíssimas, porque Deus aqui está ensinando a José, e a nós, a segunda grande característica de um líder de Deus. Um líder de Deus, principalmente eu deixo essa ênfase, logicamente às mulheres, mas essencialmente aos homens que se atentem disso. Líderes de Deus são líderes que não caminham, não trilham o caminho do adultério. São homens fiéis às suas esposas, são homens honrados em suas casas. Em Provérbios capítulo 6, no versículo de número 32, o Senhor diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si, é um doidão. Só mesmo, olha o que diz o texto, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Olha que palavra profunda. Provérbios 6,32, quem adultera com uma mulher está fora de si. Você já imaginou chegar, cara, você pirou, você está fora de si? Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Olha o que diz o versículo bíblico. Provérbios capítulo 5, versículo 8 ao versículo 13, a palavra de Deus diz assim também: afasta o teu caminho. Essa é uma expressão forte, significa foge, né? Em outra expressão, afasta o teu caminho, foge. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Não te aproximes da porta da sua casa. Por quê? Para que não des a outro a tua honra, para que não des os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e no fim da tua vida você gema, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, como desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, e nem aos meus mestres inclinei o ouvido, dizendo: que cagada que eu fiz, que besteira que eu trilhei. Aqui, o Senhor ensina José a segunda grande lição de sua vida: que um verdadeiro líder não trilha o caminho do adultério. Mas junto com essa lição, nós temos uma terceira, nesse relacionamento com a esposa de Potifar, que a Bíblia não quis nem dar o nome dela. Essa mulher, a Bíblia só contou a história dela, mas disse: esse tipo de mulher eu não quero nem contar para vocês quem é. Não vou nem dar nome aos bois. E essa mulher que desejava trair o seu marido,
queria fazer tudo em segredo, queria fazer tudo em conluio. E a Bíblia começa a ensinar então agora a terceira grande lição a José. Que um verdadeiro líder de Deus, e o Senhor vai lá moldando José, forjando José. Um verdadeiro líder, aprenda isso, não trilha um caminho de mentira. Eu me lembro de um provérbio bíblico, Provérbios capítulo 17, versículo de número 7, que a palavra de Deus diz assim: ao insensato não convém a palavra excelente. O cara que é insensato, falar coisa boa não tem a ver com ele. O insensato fala besteira. O sábio é que fala coisa inteligente. Portanto ele diz, assim como é estranho, assim como é esquisito, assim como não tem sentido ver palavra inteligente na boca de um homem burro, a um homem insensato ver falando coisa boa, assim não tem sentido ouvir lábios mentirosos vindo da boca de um príncipe. Olha o que diz o versículo. Insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Ele diz, um líder de Deus, boca mentirosa não pode ter na boca dele, não tem sentido. Ele diz, não combina com o princípio de Deus para essa pessoa. José até agora aqui, no seu forjar, durante esses 13 anos, aprende aqui, as lições que Deus pelo menos nos conta, de que um verdadeiro líder tem um coração de servo. Número 2, de que um verdadeiro líder não caminha, não trilha um caminho de adultério. Número 3, de que um verdadeiro líder não trilha um caminho de mentira. Mas quando olhamos o versículo 10 aqui de Gênesis 39, diz assim: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela. Nós vemos aqui, com esse versículo, mais uma característica que Deus estava forjando José. Um verdadeiro líder de Deus, uma verdadeira líder de Deus, foge do pecado, não encara o pecado, foge do pecado. Existe um provérbio, Provérbios capítulo 14, versículo 16, que diz assim: o sábio, ele é cauteloso e se desvia do mal, mas o insensato, ele se encolariza, ele bate no peito e se dá por seguro. Olha só isso. O sábio diz, eu vou fugir do pecado. Por que naquele outro versículo nós lemos que ele instrui ao homem sábio que nem passe perto da porta da casa da mulher adúltera? Porque para que você vai passar lá perto? Para que você vai falar, vai chegar lá perto do pecado, mas não vou pisar? Para que você vai ficar do lado do abismo assim, ó? Há uma história, não bíblica, de um rei que precisa contratar um novo homem para que cuide da sua carruagem, o cocheiro. Então ele chama todos os cocheiros do reino, e 3 cocheiros são então selecionados como os melhores cocheiros do reino para se apresentar ao rei e fazer uma experiência. O primeiro cocheiro vem, e ali é um grande abismo e um caminho sinuoso, perigoso, e o primeiro cocheiro vem com a carruagem e vira e passa a 10 centímetros do penhasco. Todo mundo, uau! E ele não caiu, uau! Passou a 10 centímetros. Vem agora o segundo cocheiro, e esse segundo cocheiro vem e passa 2 centímetros do penhasco. E todo mundo absurdamente vibra e o rei assistindo. Quando passa o terceiro cocheiro vem
e passa a 1 metro do penhasco. Todo mundo diz, esse aí não tem habilidade nenhuma. Perguntam então ao rei, qual desses? Imaginando com certeza que aquele que passou 2 centímetros, uma habilidade absurda. Ele diz, e o rei então escolhe aquele cocheiro que passou 1 metro, e as pessoas perguntam, mas por quê? E ele disse, porque eu não gosto de pessoas que se arriscam, principalmente com a minha vida. E muitos de nós, quanto ao pecado, nos arriscamos, inutilmente. Chegamos bem pertinho, opa, mas não vou pisar. Existem casais de namorados que falam, a gente não vai passar daqui, mas a gente vai chegar no penhasco e vai ficar andando assim, ó, bem na beiradinha. Ops, tropeçou. Provérbios capítulo 6, 3, versículo 7 diz assim, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou Provérbios capítulo 16, versículo 7, o caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. José aqui então, aprende a sua 5ª lição no forjar de Deus, de que um verdadeiro líder, ele foge do pecado. É mais do que não pecar. Eu me lembro daquele texto, e vocês conhecem ele, que a Bíblia diz para nós fugirmos, mas ele vai além do que fugir do mal, ele diz para fugirmos da aparência do mal. É como se dissesse assim, existe o redor e o derredor, fuja do derredor que você nunca vai chegar no redor. Ele diz, fuja da aparência do mal. Se o negócio não vai dar certo, não avança para chegar até lá para ver se não vai dar. Mas vamos continuar a história. Versículo agora 11, Gênesis 39. Sucedeu que certo dia veio ela ali à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu, ou como diz aqui o texto, fugindo, fugindo, deixou fugir para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ou seja, mulher aqui do Potifar, poderosona, foi rejeitada e disse, não aguento mais, vou ferrar esse cara. Como que pode me recusar dessa maneira? Então falou, tentou me estuprar, tentou abusar de mim, e eu gritei, e ele fugiu, e eu peguei a capa. Então, versículo 16, conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor, Potifar, tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu que nos trouxeste, veio a ter comigo para insultar-me. Quando porém levantei a voz e gritei, ele deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como ele tinha dito, desta maneira me fez teu servo, então lhe acendeu a ira. Interessante essa expressão, né? Porque a ira, na Bíblia, ela nos mostra que a ira é como um fogo. Por isso que a Bíblia usa a expressão, acendeu. Você acende o fogo e a ira é a mesma coisa. A Bíblia diz que a palavra dura suscita o furor, a palavra branda apazigua a ira. Ele diz, não adianta você colocar fogo numa discussão, esperando que o fogo apague. Você precisa jogar água para um fogo apagar. Então se você quer encerrar alguém irado, não é jogando mais ira, que essa pessoa vai parar de ficar irada. Porque fogo com fogo não faz o fogo se encerrar. E aqui a Bíblia diz então que ele acendeu a ira. O senhor de José, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Uma observação aqui só para você, de curiosidade bíblica. O cárcere onde os presos do rei estavam encarcerados, você sabe onde ficava? Quem era o comandante da guarda? Potifar.
Um pouco mais adiante na Bíblia a gente vai ver que existia um anexo, um pouco mais adiante vai dizer isso nas Escrituras, que existia um anexo, no Gênesis capítulo 40, versículo 33 fala disso. Existia um anexo na casa de Potifar, e era ali onde ficavam os presos do rei. Então, Potifar, a história deles não acaba ali, mas simplesmente ele tira agora da posição de mordomo, e ele é lançado num cárcere. Mas era uma prisão, como se fosse uma prisão especial, era a prisão onde ficavam os presos de quem? Do rei. E aí nós começamos a ver Deus trilhando os caminhos. Se José não tivesse sido vendido para Potifar, ele teria passado em qualquer outra prisão. Mas porque ele era vendido a Potifar, porque situação como essa aconteceu, Deus então agora o levou para uma prisão que só duas pessoas poderiam colocar presos ali dentro. Ou o rei, ou o comandante da guarda. Olha como Deus direcionou. Deus fez com que José caísse na casa de Potifar, porque um dia José precisava estar naquela prisão, e nós vamos entender por quê. Um dia José precisava estar naquela prisão, e só tinha dois jeitos de estar naquela prisão, ou fazendo algo contra Faraó diretamente, mas como José poderia ter acesso a Faraó? Ou fazendo algo contra o comandante da guarda. Então José agora foi parar nessa prisão. Mas aí, o versículo 21, vai parecer aquele versículo mais contraditório do mundo, né? Ele não pecou, ele fez o que era vontade de Deus, ele poderia muito bem estar lá com a mulher de Potifar, curtindo os prazeres da vida, mas ele fala, não, vou fazer o certo, e aí, fiz o certo e me dei mal, fiz o certo e parece que só está dando problema na minha vida. Se eu tivesse aceitado essa propina, tinha dado tudo certo, se eu tivesse aceitado esse maracutaia, tinha dado tudo ok, mas agora parece que eu fui lá, decidi fazer o certo e parece que ao invés da minha vida melhorar, minha vida só piora. Foi lançado na prisão. Mas a Bíblia agora nos traz uma visão espiritual. E o versículo seguinte, o versículo de número 21 diz assim, mas o Senhor era com José. 2 vezes aparece isso na Bíblia, nos piores momentos da vida dele. Quando ele é vendido como escravo, a Bíblia diz, mas Deus era com José. No momento que ele agora é lançado na prisão por fazer o certo, a Bíblia diz, mas Deus era com José. E Deus lhe foi benigno, e lhe deu graça, e lhe deu mercê, perante o carcereiro da prisão, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Preste atenção agora. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor o quê? Opa, novamente vemos a palavra prosperar. Tudo que José fazia, Deus avançava. Quando olhamos para a vida de José, e você conhece, a maioria aqui conhece o final da história, nós vemos que a vida de José, ela está o quê? Está avançando, está avançando, está avançando. Estava conversando aqui no intervalo com o irmão Beto, e um dos exemplos que eu disse a ele, eu disse, prosperidade é você olhar para o seu casamento e dizer, como era meu casamento hoje, como é meu casamento ontem, como é meu casamento hoje. Prosperidade significa, meu casamento hoje avançou mais do que ontem. Meu casamento não está a mesma coisa, meu casamento não piorou, meu casamento está avançando. Quando eu falo sobre prosperidade com relação ao relacionamento de filhos, eu digo, meu relacionamento de filhos está prosperando. Prosperidade bíblica significa avançar. Não, volto a dizer, não necessariamente significa ser podre de rico, não necessariamente significa abundante fartura, não necessariamente significa, mas significa avançou. Tem muito mais a avançar? Ah, tem. Na vida de José nós vamos ver que tem muito mais a avançar ainda. Mas uma coisa é certa, ele prosperava, ele avançava. E agora, nós começamos a ver a vida desse jovem, que já é um homem, com esses caminhos sendo trilhados pelo Senhor, e muitas vezes não entendendo por quê, mas entendendo que se o Senhor é comigo, tem algum motivo. Eu não entendo por quê. Parece que era para dar certo agora, parece que agora as coisas avançaram, mas parece que agora vai para trás. Mas nós entramos então no capítulo 40, e eu tenho que avançar um pouco com vocês nesse ponto aqui. A Bíblia diz que passada essas coisas, nós não sabemos quanto tempo, não sabemos se 1 mês, 1 ano, ou 3 ou 4, mas passadas essas coisas, aconteceu, versículo 1 aqui no capítulo 40, que o mordomo,
ou copeiro, é a mesma expressão hebraica aqui, do rei do Egito, e o padeiro do rei do Egito, ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E aquele lugar era a prisão de quem? Dos presos do rei. E José estava lá. E indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe, ou mordomo-chefe, e o padeiro-chefe. E mandou detê-los. Onde? Olha o que diz na sua Bíblia. Na casa do comandante da... Quem era o comandante da guarda? Lembra que eu disse para vocês que... Onde José estava? No cárcere. E onde era o cárcere? Na casa do comandante da guarda. Então, ele simplesmente foi para um anexo. Ele simplesmente foi para um outro prédio. Onde José estava preso. O comandante da guarda, quem é o comandante da guarda? Então, Potifar, pô-los a cargo de José. Opa, o Potifar não saiu da história aqui ainda. O Potifar chegou lá, a gente pensa que é o carcereiro que colocou eles, né? Na responsabilidade de José. Não, não, não. O próprio Potifar chegou, foi lá na prisão e disse: José, o cara que tentou pegar minha mulher, está aqui o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. São oficiais de Faraó, vão ficar aqui. Você cuida de tudo que eles querem. Ok. Para que os servisse. E por algum tempo, não sabemos quanto, estiveram na prisão. Um dia, não sabemos quanto tempo, sonharam cada um sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, porque José tinha ficado responsável em fazer o quê? O que o Potifar mandou? Você deve fazer o quê? Servi-los. Então, ele foi lá para servi-los. Era prisão especial, para quem tem ensino médio aqui, entendeu? Era sala de Estado Maior. Então, tinha quem servisse eles na prisão. Quando José chegou para servi-los, a Bíblia diz que viu que eles estavam turbados, um turbilhão, preocupados, meditativos. E perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere na casa do seu senhor. A pergunta foi: por que hoje vocês estão tristes, o semblante? Por que vocês parecem, vocês estão meio tristonhos? E eles responderam: tivemos o sonho e não há quem o possa interpretar. Para quê? Ou seja, eles tiveram o sonho, e eles estavam tentando fazer com que alguém revelasse. Talvez falaram com alguns dos magos do Egito, alguns dos sábios do Egito, contaram o sonho, mas ninguém podia interpretar. E aqui, mais uma qualidade de um líder aparece em José. O versículo continua dizendo: disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me um sonho. E a característica aqui é a seguinte: um verdadeiro líder de Deus reconhece que tudo o que tem e tudo o que ele pode vem sempre de Deus. Essa lição foi tão importante para José aqui, e jogando para você um spoiler, que quando José vai se encontrar com o Faraó, para revelar um sonho a Faraó, anos depois, sendo preciso, 2 anos depois, a Bíblia diz que Faraó chega para ele e diz assim: você pode me interpretar? Ele diz: eu não. É como assim, então por que eu te chamei? E ele diz: mas tem um Deus que pode, porque ele aprendeu lá atrás, que sempre a honra e glória vem do Senhor. Líderes de Deus sempre apontam a honra e a glória do Senhor. Daniel, por exemplo, quando foi revelar o sonho de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, versículo 26 até o versículo 28, conta isso. A Bíblia diz que Nabucodonosor chegou a Daniel e disse assim: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a interpretação? É a pergunta que Nabucodonosor faz a Daniel. E Daniel responde assim: o mistério que o rei exige
nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Eu queria só fazer uma observação a você. Às vezes confundimos isso. Eu vou dizer para você o que não é humildade. Não é humildade, pobreza. Às vezes, humildade não é pobreza. Você sabe o que é humildade na Bíblia? É reconhecimento. Humildade não é o polaco ter um carro e ele ter vergonha do carro. E ele fala, vou ir para a igreja de ônibus porque eu preciso me manifestar como pobre, então eu não posso mostrar meu carro. E ele tem o carro na garagem dele. Mas humildade é eu chegar, polaco, que carrão? Ele disse, pois é, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que deu. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Humildade é dar a honra a quem merece a honra e não trazer para si a honra que não me é devida. Aqui, José então aprende a lição que um líder de Deus precisa ter, a reconhecer a honra a quem a honra. E ele disse, Deus pode revelar, por mais que ele sabesse que Deus usaria ele. E o versículo seguinte, ele diz então assim, me contem o sonho. Versículo 9. Então, o copeiro-chefe, ou mordomo-chefe, lhe contou o seu sonho e lhe disse, número 1, em meu sonho havia uma videira perante mim. Videira é uma árvore de uvas, certo? Onde faz o vinho, uma videira, uma vide. Então ele falou, sonhei, e eu vi uma videira. Na videira, eu vi 3 ramos. E ao brotar a vide, quando saiu a uva, no meu sonho, havia flores, e os cachos produziam uvas maduras. Quando eu olhei na minha mão, o copo de Faraó estava na minha mão. Então eu tomei as uvas, espremi no copo de Faraó e dei na própria mão de Faraó. E esse foi o sonho. Quando ele terminou o sonho, de repente, bum, saiu o significado na cabeça de José. Deus imediatamente lhe deu a revelação. E a Bíblia diz assim, então lhe disse José, essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará, te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, ele disse aqui, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Sabem quantos anos José tinha quando ele revelou esse sonho? Anote na sua Bíblia, 28 anos. Ele tinha 28 anos aqui. Nós estamos falando de 11 anos que ele já tinha sido vendido e estava longe da casa dos seus pais. E com 28 anos ele revela esse sonho. Vendo o padeiro-chefe, versículo 16, que a interpretação era boa, falou, opa, vai voltar? Gostei. Disse José, eu também sonhei. E eu sonhei e vi 3 cestos de pão que estavam sobre a cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, comida boa, pão bom. E as aves vinham e comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias, e dentre ainda de 3 dias, Faraó vai, te tirar fora a cabeça. E te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, ele fez um festão. Deu um banquete aos seus servos. E no meio desses, lá no papo, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reentregou do seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. E aqui, último versículo dessa noite, para que nós precisamos dar ênfase. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José,
porém dele se esqueceu. E Deus aqui traz a José, aos 28 anos, mais uma lição que ele estava sendo forjado. De que um verdadeiro líder de Deus, quando trilha um caminho, ele precisa aprender a duas coisas: paciência e perseverança. Em Provérbios 14, 29, a palavra de Deus diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta não sabedoria, mas exalta loucura. Ou seja, quem faz as coisas sem pensar vai fazer besteira. O de ânimo precipitado exalta loucura, não exalta sabedoria. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo. Longânimo é o cara longo, paciente, entendeu? Longânimo. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ele diz: olha, tomar uma cidade é fácil. Eu quero ver você dominar você mesmo. Nós vamos ver, e vimos nessa noite, nessa manhã, à noite eu estou trazendo a palavra, então vocês vão ver à noite também alguma coisa. Vocês viram nessa manhã, que nessa história até agora, Deus ensinou então 7 lições de um líder a José. A primeira lição, durante esses 13 anos, é que um líder tem coração de servo, um líder de Deus. A segunda lição é que um líder não trilha caminhos de adultério. A terceira lição é que um líder do Senhor não trilha caminhos de mentira. A quarta lição é que um líder do Senhor foge do pecado. Quinta lição é que um líder do Senhor compreende que tudo vem de Deus. Sexta lição: um líder do Senhor, ele tem paciência e perseverança. E uma que eu pulei aqui, que eu não falei com vocês, era de que um líder do Senhor aprende a confiar em Deus. Nós lemos no começo, em Salmo 105, de que Deus permitiu com que José passasse essa labuta durante 13 anos até ele sair da escravidão. Para que duas coisas acontecessem: o tempo de Deus se cumprisse, da profecia, mas também para que ele fosse forjado nesse tempo. É assim nas nossas vidas. Às vezes o Senhor tem caminhos tão belos e prósperos para nós. Avante. Mas existe o tempo de Deus. Mas existe também o momento em que estamos preparados por termos sido forjados. Nós podemos olhar as circunstâncias da vida e murmurar delas. Ou, como José, olhar as circunstâncias da vida e dizer: Deus, Tu estás me forjando, né? Deus, Tu está botando fogo aqui para tirar a impureza, né? Deus, o Senhor aumentou a temperatura aqui para conseguir me moldar mais fácil, né? Obrigado, Senhor. Porque mesmo diante de tudo isso, Deus era com José. E 2 anos depois, 2 anos demora tanto, né? Às vezes para passar, 2 anos depois, é que José vai começar a entender, ao final dos 13 anos, tudo aquilo que Deus fez. Mas ele não vai entender tudo ainda. Ele só vai entender, na verdade, quando ele tiver 38 anos.
só vai começar a entender depois, nos anos de fome, ele vai começar a compreender por que Deus permitiu ele passar por tudo aquilo. Mas isso a gente vê nos próximos capítulos. Vamos orar. Te agradecemos, te honramos, pela tua palavra que é doce como mel. Ela é tão preciosa para nós, papai. Nos ensine e nos instrua nela. Nos faça desejá-la cada dia mais. E que ela, mais do que apenas uma doutrina vazia, seja a palavra de vida que transforma a nossa vida e muda a nossa mente, para que o Senhor se manifeste em nós. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados. E eu convido você a estar conosco hoje à noite às 19 horas.